Então o nosso container de centro, vamos adicionar aqui. Criamos nossa classe. Ao contrário dos outros dois que a gente criou, eu não vou mudar a forma de calcular a altura preferencial. Vou deixar do jeito que está, porque a gente não vai usar a altura preferencial. E sim, a gente vai encaixar ele entre os dois containers que a gente já criou, entre o topo e o rodapé. Então o centro vai ser encaixado entre esses dois. A gente vai ver como a gente vai fazer isso com a constante de posicionamento relativo. Bem, então vamos começar adicionando os componentes na interface com o usuário. Como aqui no nosso exemplo a gente provavelmente criaria várias tabs aqui no nosso tabbed container, a gente teria então que criar também outras classes internas dentro do centro container para gerenciar e para ter responsabilidade das lógicas para cada um desses containers que a gente vai adicionar. Então vamos criar um outro container, uma classe interna chamado geral container, para adicionar esses componentes aqui. E depois, num exemplo completo, a gente teria que criar o financeiro container e outros para quebrar um pouco mais essa lógica e deixar um pouco mais organizada, tanto para a criação quanto para a manutenção desse código. Então vamos criar o geral container. Então o geral container, e vamos fazer o init UI dele. Ok, então o que ele vai ter? Ele vai ter lá um label nome, um edit, sexo, o radiozinho, outro label, os botões e o grid. Então vamos adicionar por partes isso daqui. Primeiro vamos criar o nosso controlador aí para o radio group, pro radio button, né? Aquele controlador para ele saber qual que está selecionado. Vai usar mais tarde ele. Outra que a gente vai criar então é o label nome e o editzinho pro nome. Então está aqui, label, fica à esquerda, no topo mais 2, o edit, a gente não botou máscara nenhuma, então ele vai ficar após, na posição X após o nome, centralizado no label, vai preencher a tela e a altura preferencial. Próximo então o nosso label sexo e os dois radiozinhos, né? Então aqui fica o label sexo, né? Fica na esquerda após o último componente adicionado. O radiozinho masculino a gente passa o controller que a gente criou aqui. Diz que ele fica após na posição X, centralizado na posição Y, a gente dá um ajustezinho fino aqui. E largura e altura preferencial, mesma coisa para o outro. Então o feminino vai ficar com a largura preferencial e a altura igual, também a posição igual, posição Y igual ao masculino. Agora o próximo então é aquele nosso labelzinho de endereço. Então a gente vai criar ele e já vai centralizar a string aqui dentro do label. Ele vai ficar à esquerda, após o último componente, vai preencher a tela e a altura preferencial um pouquinho maior que a preferencial para fazer um ajuste fino também. Agora a gente vai adicionar os três botões aqui, começando o remover, editar e o novo. Então o botão remover, ele vai ficar à direita, na posição X, após o último componente, na largura e altura preferencial um pouquinho maior para dar uma área de clique aí um pouquinho maior para o usuário. E os demais vão ficar sempre antes. Então, antes na mesma posição Y, né? Antes na posição X e na mesma posição Y. Então vamos adicionar os dois outros botões. O botão editar, então, na posição X fica antes, pouquinho de espaço. Mesma posição Y, mesma altura, mesma largura, o mesmo para o botão novo. E por último o grid que a gente vai adicionar. Então o grid a gente vai criar ele aqui bem simples, no construtor mais simples, que só recebe a string com os captions das colunas. Ele vai ficar à esquerda, vai ficar após o componente e vai preencher tanto na largura quanto na altura, né? Ok, então criamos o nosso centro container. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai pegar aqui na nossa classe centro, na verdade a gente criou o geral container. Agora a nossa classe centro container, no initialize user interface, a gente vai criar um tab de container
vai passar as strings lá para as duas tabzinhas, né? Uma geral e a outra não sei. Ok. Vamos adicionar ele no container atual, ou seja, no centro container. O tab do container também é um container. A gente vai colocar ele na esquerda, no topo, vai preencher na largura e vai preencher na altura. O que isso quer dizer? Ele vai pegar toda a área do container atual. E vamos fazer o que? Vamos dar um set container na posição 0 para um new geral container. Ok, com isso que a gente vai fazer, vai adicionar na nossa aba, na primeira aba, na 0, né? O geral financeiro, como a gente não fez, não vamos adicionar nada, né? Se eu tivesse um financeiro aqui, eu faria o que? Na aba 1 é a segunda, né? Eu teria aqui um financeiro, seria uma classe interna. Nesse nosso exemplo a gente não vai fazer para não tomar muito tempo. Ok, então assim, temos prontas as três partes do nosso exemplo, né? O topo, o meio e o rodapé. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o topo, vai adicionar o rodapé e vai fazer com que esse meio fique entre o topo e o rodapé. Ele se encaixe nesse meio aqui. Como que a gente vai fazer isso? Então aqui no Initialize User Interface da main window, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um topo container, vai criar um centro container e também vai criar um rodapé container. Ok.